A paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem, que a sua vida ela venha a ser edificada pela palavra de Deus. Segunda Coríntios capítulo 5 e verso 7, somente o verso 7 para a nossa meditação. Porque andamos por fé e não por vista. Vou repetir mais uma vez, porque andamos por fé e não por vista. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 7. O apóstolo Paulo, ele traz esta mensagem inspirada pelo Espírito Santo, vinda diretamente de Deus, do trono da graça, mostrando que neste mundo nós andamos por fé e não por vista. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que nós não andamos baseados nos nossos olhos humanos. Nós não andamos baseados, por exemplo, na previsão do tempo de amanhã ou na previsão do tempo de hoje. Nós não andamos baseados nos padrões deste mundo. Nós não andamos baseados nas previsões para o futuro. Nós andamos baseados na fé, na palavra de Deus, naquilo que já temos recebido de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela muitas vezes aborda que nós estamos neste mundo. O próprio Cristo, quando orava a Deus, se você perceber em João capítulo 17, quando Cristo orava a Deus, ele diz: Senhor, eu não vos rogo que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Ou seja, nós estamos temporariamente neste mundo. Se você perceber, o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ao menos nas cartas de Paulo, de Romanos, até a última carta, em ordem, como nós vemos no Novo Testamento, que é a carta a Filemon. Se você perceber, o apóstolo Paulo ele usa sempre esta expressão nos primeiros versículos de suas cartas, como nós vemos aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, nos primeiros versículos, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, nós somos a igreja de Deus que estamos localizados em algum ponto geográfico do mundo. Ele estava escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, está localizada em Corinto. Ou seja, a igreja de Deus que está localizada no Brasil, está localizada em todo. Ou seja, nós somos a igreja de Deus, nós estamos primeiramente em Deus, mas nós estamos temporariamente localizados nestes pontos geográficos. Ou seja, que isso que a palavra de Deus quer nos dizer é que, embora nós estejamos nesta terra, nós estamos primeiramente em Cristo e nós andamos pela fé e não por vista. Neste mundo cheio de ilusão, que ele busca nos confundir, busca nos enganar, ele busca trazer artimanhas. Se você perceber na própria carta de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai dizer: porque nós sabemos que Satanás é astucioso, nós não ignoramos os seus ardis. E ele vai dizer lá no capítulo 11, ele diz isso nos primeiros capítulos, mas lá no capítulo 11 ele vai dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros, ou seja, os secretários de Satanás, os secretários das trevas, eles se transfiguram em ministros da justiça e pregam um falso evangelho, tentando enganar, tentando iludir. E é por isso que nós andamos baseados na nossa fé que nos foi entregue, porque antes o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4 da mesma carta de 2 aos Coríntios, ele vai dizer que antes o evangelho de Deus estava encoberto para nós, assim como o evangelho de Deus está encoberto para todos os ímpios, para todos aqueles que buscam viver segundo os seus próprios padrões, os padrões humanos, os padrões malignos, os padrões deste mundo. Algumas pessoas acham que estão vivendo segundo da forma que querem, a vida que escolheram, mas na verdade não. Elas estão vivendo escrava de seus desejos. A nossa vida, ela só tem sentido quando nós nos achegamos a Deus. Se nós percebermos, independentemente de a pessoa crer
que se foi Deus que criou ou não. Isso não vai mudar. A palavra de Deus, ela permanece firme para sempre. E Deus inspirou a palavra de Deus. A sua palavra inspirou a sua palavra e deu para nós como uma regra de fé e prática. E nós cremos veementemente e sabemos que Deus não pode mentir. E a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo o que há. E em 1 João 4,9 vai dizer que Deus ele enviou o seu Filho, manifestou o seu amor por meio da morte de seu Filho, e para que por Cristo nós venhamos a viver. Ou seja, a vida que faz sentido é aquela que nós vivemos segundo Cristo, segundo a palavra de Deus. E antes o Evangelho estava encoberto para nós, nós não críamos no Evangelho, mas Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, ou seja, aquele que disse na escuridão haja luz e houve luz, ele resplandeceu também em nossos corações obscurecidos, em nossos corações escuros, em nossos corações em trevas, porque antes nós andávamos nas trevas. Efésios capítulo 2, se você perceber, você pode ler, está com a Bíblia aberta e acompanhar, porque antes nós éramos filhos da ira. O verso 1 de Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Nós andávamos fazendo a vontade da carne, a vontade dos desejos e a vontade dos nossos pensamentos. Ou seja, pensamentos que eram influenciados pelo príncipe deste mundo que é Satanás. E nós éramos por naturezas merecedores da ira de Deus. E vai dizer que não foi nós que procuramos a Deus, mas vai dizer, mas Deus, no verso 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, Deus ele resplandeceu em nós e hoje nós somos iluminados por essa palavra. Ele iluminou o nosso entendimento para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Ou seja, Deus ele não precisa obrigar ninguém. Deus ele não obriga ninguém, ele somente abre os nossos olhos, tira as trevas dos nossos olhos, tira o tampão de nossos olhos para que nós possamos enxergar as riquezas insondáveis que nós temos em Cristo Jesus. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Esse tesouro que nós temos, nós vemos ele pela fé, mas lá no céu nós teremos ele por vista, a nossa vista verdadeira, teremos o nosso corpo transformado. O próprio apóstolo Paulo diz que ele sofria aqui. Ele sofria aqui e ele passava tribulações, aflições. Aqui no capítulo 4, se você perceber, vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, ele continuava dizendo, por mais que o meu corpo ele seja morto, por mais que eu seja morto, mas em todo o tempo eu trarei a mortificação de Cristo nos meus membros, ou seja, tudo isso para a glória de Deus, tendo o mesmo Espírito, porque eu criei, por isso eu falei. Ou seja, ele vai dizer, por mais que o meu homem exterior se corrompa, ou seja, por mais que o meu homem exterior envelheça, o meu corpo envelheça, mas o meu homem interior ele se renova. Porque essa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso muito eterno de glória. Ou seja, e o apóstolo Paulo chega aqui neste capítulo, eu trouxe o contexto para você. Ele diz, porque se sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, ele vai usar a palavra tabernáculo, a palavra tenda. Que ilustração maravilhosa. Qual melhor ilustração teria para isso? Porque o tabernáculo, ele usa, assim como era nos tempos de Moisés, foram feitos os tabernáculos, tinha as tendas, as estacas, as colunas, mas era uma coisa móvel. Quando a nuvem se movia, quando Deus dava o sinal para o povo se mover, eles desmontavam e os levitas carregavam. Tinham cada um a sua tarefa. As famílias dentro da tribo de Levi tinham as suas tarefas para carregar a tenda, o tabernáculo da aliança e pararem aonde Cristo estava querendo que parasse, onde Deus queria que fosse montado novamente essa tenda. E assim somos nós estamos nesta tenda, neste tabernáculo, mas aguardando a qualquer hora, a qualquer instante, a vinda de Cristo, o soar da última trombeta. É o que a palavra de Deus diz,
porque o mesmo Senhor ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ele ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, o que mais nos interessa é que Cristo voltará. Independentemente de aflições, independentemente de pandemias, independentemente daquilo que for, de dificuldades financeiras e econômicas no país, mas Cristo voltará. E somente aqueles que estão em Cristo é que eles ressuscitarão ou terão o seu corpo transformado. Assim como diz em 1 Coríntios 15 e 52, ele vai dizer, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, e convém a nós que nós nos purifiquemos, que nós a cada dia busquemos a Deus, nós a cada dia andemos por fé, e é por essa fé que nós não tememos, é por essa fé que nós caminhamos firme, é por essa fé que nos foi dada, por essa fé maravilhosa. Ela é uma âncora que é posta e nós estamos firmes nesta âncora pela fé, porque a fé ela é originada e consumada, aperfeiçoada em Cristo. Hebreus 12 e capítulo 2 vai dizer que Cristo é o nosso autor e consumador da fé, e por isso nós precisamos olhar para Ele. Assim como o hino da harpa cristã, de número 330, diz, pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto. Podem os crentes, sem ter nenhum espanto, prosseguir nas pisadas do Senhor. Ou seja, nessas pisadas que nós seguimos, nos passos de Cristo nós seguimos, procuramos ser imitadores de Cristo, procuramos andar dignos de nossa vocação, para que assim Cristo ele desça do céu, de onde está a nossa pátria, e assim remirá o nosso corpo abatido, transformará o nosso corpo semelhante ao seu, e assim nós poderemos andar por vista, nós não seremos mais enganados, nós não teremos mais que andar muitas das vezes com cautela, muitas das vezes desconfiados deste mundo, mas nós estaremos em nossa pátria. Nós teremos terminado a nossa peregrinação, e durante a nossa peregrinação nós precisamos andar em temor, precisamos andar por fé, precisamos andar em comunhão com Deus para que Ele fortaleça a nossa fé, porque o justo ele viverá da fé. E se nós recuarmos, Deus ele não terá prazer em nós. E que a cada dia nós busquemos a Deus, nós nos acheguemos a Deus, nós cheguemos ao trono da graça, a fim de recebermos ajuda, a fim de nós recebermos o antídoto para todas essas coisas, que nós temos a cada dia fé, nós acreditemos em Cristo e creiamos. Porque o próprio Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele disse, se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ou seja, Cristo ele nos ama. Cristo continuará nos amando e nós precisamos amar a Cristo. Amar a Cristo com todas as nossas forças, com os nossos esforços, com tudo aquilo que nós temos. E assim sermos fiéis a Jesus Cristo, para que Cristo ele venha aperfeiçoar a nossa fé e nos levar para si, nos tomar para si, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E esse é o nosso maior consolo.